Boa noite. Neste ano de comemoração dos 60 anos da BPI, resolvemos reduzir a formalidade e valorizar ainda mais a proximidade de convívio com os nossos associados. E, para marcar essa intenção desde o início, no lugar de apresentadores profissionais, convidamos nosso sócio de honra e ex-presidente do INPI, Jorge Ávila, para que eu e ele conduzamos juntos os trabalhos de abertura do evento. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui dividindo com a Érica essa sessão de abertura, reencontrando tantos bons amigos nesse evento tão importante para a propriedade intelectual. Esse 43º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual será de redobrada alegria, pois será palco também da comemoração dos 60 anos de nossa Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a ABPI. Este congresso será importante também porque nele buscaremos salientar em todas as discussões programadas a inclusão, a diversidade e o impacto social e econômico positivo, que são os objetivos finais de toda a ciência jurídica e de toda a ação no campo da propriedade intelectual. Comprometemos-nos também com a sustentabilidade. Este congresso adotou todas as medidas necessárias para que as emissões de carbono fossem devidamente compensadas, que vão ser auditadas por empresa especializada e acreditada no ramo. Nosso congresso é um dos maiores do gênero na América Latina e se distingue por reunir as mais expressivas personalidades envolvidas no debate e aperfeiçoamento da propriedade intelectual no Brasil. É durante os trabalhos deste congresso que buscamos discutir ideias com nossos convidados nacionais e internacionais para depurá-las, condensá-las e levá-las aos foros multilaterais, onde nos orgulhamos de representar o pensamento da comunidade brasileira de propriedade intelectual. Gostaríamos de saudar as autoridades nacionais e internacionais aqui presentes. Sheriff Sadala, good to see you again. Beatriz Amorim Borger, diretora da Divisão para América Latina e Caribe, equipe de projetos RNDS da OMP, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. I forgot to say that Sheriff Sadala is the executive director of WIPO, é o diretor executivo da OMP, o Sheriff Sadala. Klaus Grabinski, presidente do Tribunal de Apelação UPC, da Unified Patent Court. Leonardo dos Reis Santana, chefe da Divisão de Propriedade Intelectual do Itamaraty. Júlio Lopes, deputado federal. João Caldeira Brant Monteiro de Castro, secretário de Políticas Digitais da Presidência da República. Juliana Guise Pires, diretora do Departamento de Política e de Propriedade Intelectual e Infraestrutura da Qualidade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Natália Semeria Ruschel, coordenadora de Propriedade Intelectual do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Sara de Souza Coutinho, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Fernando Cacibe de Souza, pesquisador em Propriedade Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Júlio César Castelo Branco Reis Moreira, presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ravi Augusto de Abreu Coutinho Madruga, coordenador de fiscalização da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Natasha Nascimento Gomes Toches Gonçalves de Oliveira, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. André Gustavo Correia de Andrade, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cíntia Menezes Bruneta, juíza federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Márcia Maria Nunes de Barros, juíza titular da 13ª Vara do Rio de Janeiro. Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, juiz titular da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Linda Leconte, relatora geral assistente da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual, a IPPI. Christophe Rapin, presidente da Liga Internacional do Direito da Concorrência, LIDC. Henrique Dias, presidente da Associação Interamericana da Propriedade Intelectual, AZIP. Etienne Sanz Acedo, CEO da INTA, International Trademark Association. Carolina Belmar Gamboa, Chief Representative Officer, Latin American International Trademark Association, INTA. Rodrigo Puc, presidente da Associação Chilena de Propriedade Intelectual, ACHIP. Álvaro Loureiro de Oliveira, presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, ABAP. Daniel Adenson, presidente da ASP, Associação Paulista de Propriedade Intelectual. Saudamos ainda as demais autoridades, a diretoria da ABPI,
a diretoria do INPI, o comitê organizador deste evento, os demais representantes do INPI, todos aqui presentes, como também os participantes que estão conectados online a este evento. Depois da pandemia, os eventos são híbridos e a gente tem muita gente que está assistindo essa abertura através da internet. De maneira muito especial, a gente gostaria de expressar os nossos agradecimentos aos nossos gentis patrocinadores, sem os quais não seria possível realizar este congresso. A todos vocês, muito obrigado pela presença e pelo apoio. A INTA, International Trademark Association, é parceira da BPI neste congresso e nos demais que o antecederam. Lamentamos informar que a presidente da INTA, Jo Marie, não poderá estar conosco devido a questões de saúde que a impediram de viajar. Agradecemos a compreensão de todos e desejamos pronta recuperação a Jo Marie. Para dar boas-vindas a todos, convidamos o presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Dr. Gabriel Leonardo. São apenas 20 páginas. Prezados amigos, é com muita alegria que nos reunimos para o 43º Congresso Internacional da ABPI, no qual celebramos 60 anos de existência de nossa associação. Hoje celebramos os visionários que criaram nossa entidade em 1963, entre os quais nosso querido presidente de honra, Peter Dirk Simpson, a quem saudamos na noite de sexta-feira, quando celebramos os 75 anos da ABAP, a quem peço aqui para ele uma salva de palmas. Como é inevitável, já perdemos muitos amigos que conviveram conosco na ABPI, e peço um momento para relembrarmos pessoas queridas que nos deixaram neste último ano. O mais brasileiro dos venezuelanos, Carlos Terra. O querido ex-presidente da ABAP, o jurista Pietro Riboni. O professor da USP, que foi mestre de muitos que aqui estão, Newton Silveira. O mais brasileiro dos suecos, Magnus Aspeby. E o nosso queridíssimo presidente de honra, Gert Dannemann. Com muita alegria por termos tido a possibilidade de compartilhar da vida desses estimados colegas, peço a todos uma salva de palmas. Meus amigos, eu e meus colegas de diretoria caminhamos em uma estrada pavimentada por gigantes, que de forma altruísta se dedicaram a construir a nossa associação. Isso torna o desafio ainda maior, pois temos a missão de deixar um legado aos que vierem a nos suceder. Somos a única entidade nacional, sem fins lucrativos, apartidária e desvinculada de setores econômicos, que consistentemente defende a propriedade intelectual em nosso país. E o fazemos movidos pela profunda convicção que apenas a inovação consegue resgatar a dívida social brasileira. Estudos econômicos alentados, realizados sob os auspícios da BPI, e que estão disponíveis gratuitamente para download em nosso site, demonstram que as empresas inovadoras, intensivas em propriedade intelectual, agregam mais valor à economia, proporcionam empregos mais bem pagos e recolhem mais tributos. Não há inovação sem proteção à propriedade intelectual. Sem a exclusividade temporária assegurada pela patente, nenhum empresário arrisca seu capital para desenvolver, fabricar e comercializar uma nova invenção. Há, por vezes, no Brasil, um discurso de que as patentes inibem a livre concorrência assegurada pela Constituição Federal e, por isso, deveriam ser tratadas de forma severa, restrita, como algo indesejável e excepcional. Nada pode ser mais equivocado. Deveria ser desnecessário dizer que a nossa Constituição Federal protege a livre concorrência apenas quando ela é leal. A concorrência desleal, baseada em furto da inovação alheia, é coibida e indesejável e não pode ter espaço em uma sociedade civilizada. A propriedade do inventor é sagrada, pois ela protege o fruto de seu talento e seu trabalho.
com o qual ele gera benefícios para toda a sociedade. A gigantesca crise do sistema de patente brasileiro, que temos denunciado nos últimos anos, ainda não terminou. A queda do número de patentes requeridas perante o INPI, de 34 mil em 2013 para 27 mil no ano passado, demonstra a defasagem tecnológica de nosso país, pois ocorreu em um período em que o resto do mundo aumentou seu número de patentes em mais de 20%. As causas para o desinteresse no sistema de patentes são conhecidas: a grande demora do INPI ao realizar o exame e a desindustrialização da economia brasileira. O primeiro problema foi praticamente solucionado a partir de 2019, com o Programa de Combate ao Backlog. E a BPI luta, como muitos aqui sabem, para assegurar ao INPI a autonomia financeira que permita que a autarquia realize os investimentos necessários para jamais tornar a demorar 12 a 14 anos para decidir patentes. Vale lembrar que a situação de desconformidade do INPI, como disse o ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, foi decorrente de décadas de abandono pelo governo federal, em sucessivos governos de partidos políticos opostos e diversos, o que demonstra que a culpa não foi dos servidores do INPI, mas sim de toda a sociedade brasileira, que não via valor ou importância nos relevantes serviços que são prestados pelo INPI. Aparentemente, agora aprendemos a lição, e o ministro Geraldo Alckmin está atualmente comprometido com o adequado aparelhamento técnico e de pessoal do INPI. A segunda causa da crise do nosso sistema de patentes, contudo, ainda persiste. O presidente Lula e o ministro Alckmin recentemente propuseram a neoindustrialização do país, e ela é essencial para que passemos a gerar inovação. Em que pese a importância dos setores primários e de serviços, apenas a indústria consegue gerar inovação e mobilidade social que um país continental e com mais de 200 milhões de habitantes, como somos, necessita. Para tanto, devemos buscar as atividades nas quais o Brasil pode ter maior vantagem competitiva mundial, como, por exemplo, a exploração sustentável da nossa biodiversidade. A fim de liberar a energia criativa e investimento das empresas brasileiras nessa área, é essencial abandonarmos uma visão ideológica arcaica e modificarmos a lei de propriedade industrial para podermos conceder mais patentes relacionadas à biotecnologia. A agenda de atividade da BPI é muito ampla e ela perpassa todos os ramos do conhecimento. Atuamos com poucos braços, graças à dedicação dos nossos associados. Em 2022, sob a liderança competente do GIP, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que nos honra aqui com diversos participantes neste congresso, a BPI colaborou em todos os 13 subgrupos de diálogos técnicos que debateram os temas mais prementes de patentes, marcas, contratos, indicações geográficas, entre outros. A BPI também acompanha todos os projetos de lei em debate no Congresso Nacional, frequentemente enviando opiniões e participando de audiências públicas. Lamentavelmente, temos que reconhecer que a maioria dos projetos de lei apresentados em nosso Congresso Nacional tem o objetivo de reduzir a proteção à propriedade intelectual para proteger a indústria da cópia e desestimular a inovação, o que faz com que a vigilância da BPI seja ainda mais importante. Não fugimos à nossa responsabilidade e persistimos em nosso propósito de divulgar os benefícios da propriedade intelectual em todo o país. Nossa revista é o veículo mais importante de artigos acadêmicos sobre propriedade intelectual. E em poucas semanas iremos anunciar uma nova ferramenta de buscas que deverá aumentar ainda mais a sua relevância. Também realizamos eventos em todo o país, graças à atuação dinâmica de nossos representantes em 17 estados da Federação. E no ano que vem, voltaremos a realizar o nosso congresso fora do eixo Rio-São Paulo. Iremos para a linda Recife, capital do Pernambuco, no nordeste do nosso país. Meus amigos, nesse dia de festa,
agradecemos a todos que tornaram possível esse congresso, especialmente ao nosso comitê organizador, capitaneado pelos coordenadores Felipe Fonteles Cabral e Fernanda Magalhães, e a nossa incansável diretora executiva, Érica Diniz Silas. Naturalmente, agradecemos também aos nossos sócios institucionais e patrocinadores e apoiadores já mencionados. Desejo a todos, nos próximos dias, um excelente aprendizado, um convívio que gere muitos frutos e muita animação. Muito obrigado pela atenção. A BPI tem a minha idade, né? E o mundo se transformou muito nesses 60 anos. A gente trabalhou muito com a equipe da BPI para tentar reconstruir a história desses 60 anos da associação e do que aconteceu em torno dela, que justifica o que ela se prontificou a fazer e que, em grande medida, conseguiu fazer. Então, a gente reuniu isso tudo num pequeno documentário que eu convido todos a assistirem agora. Década de 60. Tanto o Brasil quanto o resto do mundo estão marcados por intensas manifestações, lutas pelos direitos civis e confrontos políticos. E estamos todos impressionados com o avanço tecnológico. Os assuntos do dia a dia são as mudanças de comportamento, a Guerra Fria e a corrida espacial. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Thank God Almighty, we are free at last. Nesse cenário complexo, surgiu a Associação Brasileira para a Proteção da Propriedade Industrial, para apoiar e promover as melhores práticas na proteção, uso e licenciamento de marcas, patentes e desenhos industriais. Aqui no Brasil, havia uma grande instabilidade. Logo em 1964, um novo regime de caráter nacionalista limitou as discussões legislativas. Diante desse contexto, o país precisava muito de uma associação forte para defender os direitos de propriedade intelectual. A censura não calou a ABPPI na defesa da inovação e dos direitos intelectuais ao longo dos anos 70. E assim, apoiou a criação do INPI em 1970 e a consolidação da legislação de propriedade industrial no Código de 1971. Em 1978, o Brasil uniu-se ao Tratado de Cooperação em matéria de patentes e a ABPPI apoiou sua plena institucionalização, abrindo caminho para a entrada do país na era da globalização. A década de 80 foi chamada de década perdida, mas a década não foi perdida para a ABPPI. Realizações durante a década de 80, a ABPPI realizou seu primeiro seminário nacional da propriedade industrial e foi credenciada como observadora das reuniões da OMP em Genebra. Em 1987, foi aprovada a Lei do Software, que dispôs quanto à proteção dos programas de computador. Os direitos de autor entraram com força na ordem do dia das empresas. Mas, de longe, o mais importante acontecimento da década de 80 para os brasileiros foi a promulgação da nova Constituição em 88. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Com a ativa contribuição da ABPPI nas discussões, os direitos sobre as criações intelectuais foram consagrados de maneira inequívoca na Constituição Cidadã. A nova Constituição produziu rápida modernização institucional. Enquanto acompanhava as discussões da rodada Uruguai do GATT, nossa associação acompanhou a tendência global e alterou seu nome para Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a ABPI. No mesmo ano, foi lançada a revista da ABPI,
que se tornou referência em propriedade intelectual no meio jurídico. Com o Plano Real, lançado em 1994, o Brasil viveu uma era de rápida modernização. O país aderiu à Organização Mundial do Comércio em 1995 e com ela vieram os compromissos de patamares mínimos de proteção em todos os campos da criação humana. A ABPI elaborou o anteprojeto de lei para regular os direitos relativos à propriedade industrial, compatível com o Acordo TRIPS. O texto foi aprovado com pequenas alterações e é a atual Lei da Propriedade Industrial Brasileira. Em 1998, se revisariam os marcos legais da proteção da propriedade intelectual de programas de computador e a legislação sobre direitos autorais. 4, 3, 2, 1, Happy 2000! Em 2000, o governo federal anunciou os primeiros programas de fomento à inovação e apoio a startups de base tecnológica, que então começaram a florescer no país. Os brasileiros aderiram em massa à internet. Foi lançada a newsletter da ABPI e pedidos de marcas e patentes migraram para a internet. Em 2006, foi criada a Academia da Propriedade Intelectual e da Inovação, do INPI. A ABPI cerrou fileiras com a indústria brasileira para fortalecer o INPI. Lei aprovada pelo Congresso em 2007 ampliou a estrutura do Instituto. Nas assembleias da OMP de 2007, o INPI se tornou a Autoridade Internacional de Busca e Exame de Patentes e foi aprovada a criação no escritório da OMP no Rio de Janeiro. A década de 2010 voltaria a ser cenário de um Brasil convulsionado, mas a ABPI não deixou de trabalhar em nenhum momento. Em 2011, foi criado o Comitê Empresarial da ABPI, ampliando a participação dos detentores de direitos nos rumos da associação. E em 2012, o Centro de Solução de Disputas da ABPI, com suas 3 câmaras, nomes de domínio, arbitragem e mediação. Aqui. Em parcerias celebradas desde 2010 com a FIFA e o COI, a ABPI e o INPI chamaram a atenção do público e dos governos para a importância da propriedade intelectual também no mundo do esporte. Em 2019, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid e a ABPI atuou junto com o INPI na sua regulamentação e divulgação. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. Concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A ABPI esteve atenta e solidária à dor da pandemia de Covid-19, mas não se deixou paralisar. O Congresso da ABPI de 2020 foi realizado em formato totalmente virtual. O Congresso, que discutiu as implicações da transformação digital para a propriedade intelectual, alcançou público recorde de 1.223 inscritos. A ABPI foi escolhida como uma das 10 instituições representativas da sociedade civil para integrar o grupo interministerial de propriedade intelectual. O plenário do GIP, com a ativa participação da ABPI, aprovou o Plano de Ação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Em linha com os novos tempos, a ABPI criou seu Comitê de Diversidade e Inclusão em 2020. E em 2021, seu Congresso Internacional discutiu a economia circular, a transição energética e seu impacto na inovação e na propriedade intelectual. E assim se passaram 60 anos de lutas e conquistas e chegamos a esse Congresso de 2023, cujo tema central é o papel da propriedade intelectual na promoção do desenvolvimento social e da igualdade. Sejam todos muito bem-vindos ao Congresso Internacional da Propriedade Intelectual de 2023 e às comemorações dos 60 anos de bons serviços prestados à sociedade brasileira pela ABPI, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.
É impressionante o girar incessante dos acontecimentos e, tendo revivido e refletido sobre um passado tão intenso, nos perguntamos sobre o futuro. E, para nos ajudar a entrar nessa seara de grande interesse, mas difícil abordagem, buscamos ativamente por ajuda e chegamos ao nome de uma das mais prestigiadas especialistas em futuro da atualidade. Para abrir os trabalhos técnicos do Congresso, convido a nossa keynote speaker, Crystal Washington. Eu estou falando. Please join me in welcoming Crystal Washington. Então, vamos dar as boas-vindas a Crystal Washington, que é uma futurista. E ela pode aumentar o lucro e ela só vai compartilhar ferramentas que vai tornar você mais eficiente e mais conectada. E ela aparece nas redes de televisão, em publicações econômicas e ela também já fala da vida 2.0. Ela está nas mídias sociais, fora da tecnologia. Ela também gosta de esportes e ela viaja o mundo inteiro. Já esteve até na boca de um vulcão. Mas ela sobreviveu e está aqui conosco nesse momento. Por favor, vamos dar as boas-vindas a Crystal Washington. Eu não sei se perceberam, mas acho que sim. Estamos vivendo numa época de mudanças e a taxa de mudança só vem aumentando nos últimos 10 anos. E desde a Covid, as coisas estão mudando rapidamente a cada dia. Quantos acham aqui que estão totalmente surpresos com a mudança? Quantos, às vezes, se sentem assim totalmente surpresos? E eu falo com plateias no mundo inteiro, desde a pandemia. E as pessoas sentem essa tensão e vejam que, no momento, voltando ao trabalho nas nossas organizações, vemos pessoas que dizem: eu estou esperando que as coisas voltem ao normal. E vocês estão rindo, né? Porque quando eu escuto isso, eu penso assim, puxa, quem que vai contar para eles que isso não vai acontecer? Esse é o novo normal, essa mudança. Então, no tempo que temos hoje juntos, vamos imaginar o futuro juntos. Vamos aprender não só o que está acontecendo agora na tecnologia, mas como futurista, eu acho que não vale a pena só entender o que está acontecendo. Quero nos equipar para moldar o futuro. Tivemos 60 anos de sucesso nessa organização para moldar a propriedade intelectual e, quando eu terminar, eu vou compartilhar algo que vai aliviar esse estresse que estão sentindo. Eu tenho uma pergunta, porque eu gostaria de ter alguma informação. Quem quer tomar notas? Levanta a mão. Eu vi 5 pessoas aí levantando a mão, né? Se você gosta de tomar notas, por favor, façam no bloco amarelo, no seu iPad. Vocês podem fotografar a tela, ou até melhor, não só sentar e no final eu posso mandar para você um e-mail da apresentação. Tudo bem? Então a gente agora relaxa. Uma outra coisa é que será uma apresentação interativa. Eu não estou aqui para falar para vocês só, não. Olhe uns para os outros, porque nós vamos ter interação. Eu quero que você sente do lado de alguém que pareça bem inteligente. Você está sentado ao lado de alguém inteligente? Levanta a mão. Então vamos começar. No nosso tempo, então, hoje, a gente vai dividir em 3 sessões a minha palestra. A primeira é o panorama atual, o que está acontecendo agora. Depois, vamos ver a inteligência artificial gerativa ou generativa agora. Quanta tecnologia existe? É tanta
que eu não posso falar de tantas coisas ao mesmo tempo, porque o tempo é curto. Então, eu vou falar da inteligência artificial generativa. E elas são as inteligências como ChatGPT e outras. E depois, por fim, nós vamos ver como moldar o futuro. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem não tem nenhuma ideia de como vai ser o futuro? Vocês levantem a mão. Quem não tem ideia de que vai ser o futuro? O futuro é uma organização e a gente tem que olhar em torno de nós e pegar sinais, informações que vão dar uma pista de que mudanças ocorrerão. E o nosso trabalho é ajudar pessoas e organizações a se prepararem para futuros alternativos. E vamos tentar moldar esse futuro. Além de termos menos estresse, todos vocês vão pensar como um futurista, um futurólogo. Então, somos todos futurólogos agora. Vamos nessa jornada. Então, vamos falar primeiro desse panorama atual. Agora estamos vivendo um mundo de mudança rápida. As pessoas têm um estresse maior que nunca tiveram antes, mas também estamos mais ligados à nossa tecnologia. A gente vê que as pessoas, em vez de se comunicarem no restaurante, o que as pessoas fazem? Eles ficam olhando seus dispositivos, né? Tiram fotos das... Quem conhece gente que tira foto de tudo que come no restaurante e postam? Como se fosse importante isso, né? Tudo bem. Algumas pessoas se sentiram culpadas. Mas se vocês fizeram isso, todo mundo olha, né, essas fotos. Agora estamos mais conectados do que nunca. Sabemos de pessoas que são viciadas aos seus dispositivos móveis. Quantos de vocês conhecem pessoas que são viciadas no celular? Não somos nós, né? São nossos amigos. Levante a mão se você acha que você é viciado no seu celular. Isso mesmo. Eu vi algumas mãos levantadas. Outras pessoas dizem, eu não sei, Crystal, talvez eu seja, talvez não. Mas eu vou ajudar você a determinar se é viciado no seu celular, fazendo uma pergunta simples. E quem estiver remoto também. A pergunta vai determinar. Levante a mão se você dorme com seu dispositivo móvel ligado, o seu celular ligado. Levante a mão. Percebam o que acontece. Quando eu faço essa pergunta, todo mundo sussurrou, né? As pessoas estavam dizendo, eita, será que onde é que eu ponho? No chão, do lado da cama, debaixo do travesseiro? Eu uso como despertador. Isso conta? Então, acho que essa é uma pergunta justa. E eu tenho uma pergunta para vocês. Se você dorme com esse dispositivo perto da cama, na cama, no chão, toda noite, você tem um problema? Tem sim, né? Então, determinamos que somos todos viciados. Alguns de nós temos implantes nos relógios, nos smartwatches, e vamos checando isso o tempo todo. Agora, nós temos uma amnésia digital, que a gente retém menos informação no cérebro, porque agora temos esses dispositivos externos. 20 anos atrás, cada um de nós tínhamos de 15 a 20 números telefônicos memorizados. Agora, mostre quantos números telefônicos você tem memorizado hoje. Mostre. 1, 2, 3, 5 ali. Eu não vou olhar, mas alguém falou 0. Essa pessoa não sabe nem seu próprio telefone. Tudo bem, não estou julgando. Mas sempre temos esses dispositivos. Isso tira carga do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Mas leva a comportamentos compulsivos. Muitas das pessoas que estão aqui hoje e virtuais, se você desliga o celular por 24 horas, vocês podem ver o estresse nos rostos aqui na sala. Eu não vou falar mais sobre isso. Se você vai desligar esse dispositivo por 24 horas, metade das pessoas vão
sentir notificações fantasmas, entre aspas. É esse o nível de ligação que temos com a tecnologia. Nós estamos nos tornando os ciborgues que foram mencionados nos filmes dos anos 80. Um ciborgue é um humano equipado com peças tecnológicas. Não estamos sendo androides, não. Androides são robôs que imitam humanos. Não, não é a Rose dos Jetsons, não. Nós somos mais como o Iron Man, que é um homem que tem essas ligações, mas não tem todas as questões, espero, que eles têm. Temos que entender que nossos parceiros, nossos clientes e o público em geral, todos estão mais ligados à tecnologia do que jamais estiveram antes. E a tecnologia está avançando a cada vez mais. Eu falei de algumas das mudanças com as quais estamos lidando hoje. E tem alguns efeitos sobre nós. Nós vamos fazer um joguinho e se vocês estão virtualmente, vai funcionar assim. Olhe em volta e encontre 2 ou 3 pessoas para formar uma equipe. Negocie. Procurem pessoas de óculos, pessoas inteligentes. Talvez aqueles de óculos sejam mais inteligentes, né? Olhem em volta e façam um time de 3 pessoas. Muito bem. Cada um achou sua equipe ou seu time? Temos confiança na equipe? Sim ou não? Então, quem está virtualmente conosco, você é o seu próprio time. O jogo é o seguinte, vamos ter 3 rodadas. Em cada uma delas, vocês vão escolher entre 2 coisas, A e B. É simples. Eu quero que vocês escolham um item que é bom, que não causa nenhum problema. Eu vou dar 25 segundos para decidir entre A e B. Mas aqui está a pegadinha. É uma decisão em grupo. Faz sentido? Então, o grupo por inteiro tem que selecionar uma resposta. A maioria vai ganhar. Talvez quem grite mais alto, não sei. Mas é uma decisão do grupo, entenderam? Por favor. Prontos? Então, espero que vocês tenham escolhido companheiros inteligentes, porque é uma decisão de vida ou morte. É pesado, né? Rodada número 1. Você está com fome. Qual desses elementos você comeria? A ou B? 25 segundos para decidir. Começamos a contagem regressiva. Se você está virtual, decida sozinho. Não tem time. Muito bem. 5, 4, 3, 2, 1. A decisão foi tomada. A decisão foi tomada. Como estamos nos sentindo? Estão confiantes? Não, né? De jeito nenhum. Dá um certo medo, né? Levantando a mão, qual grupo? A opinião individual não interessa. O que grupo escolheu A? Levanta a mão alto. O grupo que escolheu A? 10% talvez. Algumas pessoas estão rindo. Quem não escolheu A? Obrigada. Quem escolheu A? Quem escolheu B? Por favor, levanta a mão bem alto. Incrível! A maior parte da sala escolheu B. Muito bem. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se o seu grupo escolheu A e você achou que pode fazê-lo, eu gostaria que vocês pudessem se levantar. Se você selecionou a A, por favor, levanta-se.
se quiserem saber o seu destino. Por favor, quem escolheu A, levantem-se e vão saber qual é o seu destino. Levantem. Tenham coragem. Pessoal A, tá pronto? Ninguém vai ficar sem graça. Se você selecionou A, você escolheu uva. Parabéns. Aplausos para o grupo A. Eles escolheram uvas. Podem sentar-se. E o pessoal B? Vocês ainda estão confiantes? Estão se sentindo no máximo? Pessoal B, eu não vou fazer vocês levantarem. Levante a mão se o seu grupo escolheu B. Se você escolheu B, vocês selecionaram Moonseed. Vocês morreram porque é uma planta venenosa, é uma fruta venenosa. Isso, assim, perdemos uma das melhores mentes de IP no Brasil, de PI. Tudo bem. Agora temos uma chance de redenção. Estão prontos? Prestem atenção. Estão prontos? Segunda rodada. Vocês já não estão mais com fome. Espero que não. Você quer um animal de estimação. E o nome do seu animal de estimação é Fluffy. Eu quero que vocês escolham de A ou B. Me digam qual é o seu Fluffy, mesmo quem está virtual. A pegadinha é, a escolha é em grupo e vocês têm que escolher um desses fofinhos, esse Fluffy. O seu Fluffy é A ou o seu Fluffy, o animal de estimação, é o B. 25 segundos. Vamos lá. Contagem regressiva. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. A decisão já foi tomada. Já tomamos nossas decisões. Muito bem, vamos ver. Se o seu grupo escolheu A, e virtualmente também, levante a mão. Eu sinto se vocês não estiverem participando. Se o seu time escolheu A, levante a mão, bem alto. Um terço, um quarto. Se o seu time escolheu B, levante a mão. A maioria. Pessoal que escolheu A, levante a mão. Se você escolheu A, você escolheu essa cobra bem conhecida como pet, né, como animal de estimação, Scarlet King Snake. Tô ouvindo lamentos. Lamento o que aconteceu. Quem escolheu B? Levante a mão. Vamos lá, não, vocês estão trapaceando. A maioria escolheu B. Se você escolheu B, você escolheu uma cobra coral. Parabéns, você morreu. Uma perguntinha. Que grupos sobreviveram às 2 rodadas? Alguns, né? Levante a mão se o seu time morreu das 2 vezes. Muito bem. Queremos agora atenção especial para a última, que é uma pegadinha. Prestem atenção. Estão prontos? Quantas pessoas tem aqui do México? Levante a mão. Cadê os nossos amigos do México? Vamos ver. Nessa rodada, vocês não estão com fome,
e nem tem um animal de estimação. Mas um desses 2 itens você vai levar para casa. Eu quero que vocês escolham o item que é bom e o que é perigoso. Vocês vão levar para casa o A? Ou vocês vão levar para casa o B? 25 segundos para votar. Contando. Porque eu não tenho condição de pegar uma criança. All right, I'm gonna give y'all just a few more seconds. Só mais um tempinho para vocês. 3, 2, 1, 0. Acabou. A decisão já foi tomada. Não tem mais discussão, porque a decisão já foi tomada. Muito bem. O pessoal virtual também levante a mão. E aqui na sala, se o seu grupo escolheu a letra A, levantem a mão bem alto. Tá bom? Podem abaixar a mão. Se o seu grupo ou os virtuais escolheram o B, levantem a mão bem alto. Bom, se você escolheu A, de novo, quem escolheu A, levanta a mão. Vocês escolheram um bebê. Surpresa. O pessoal que escolheu B, se você escolheu B, você escolheu um axolote. Olhando o rosto de vocês, vocês não sabem o que fazer com essa informação. Não se preocupem, eu vou ajudar. Eu conheço um pouquinho sobre esse tipo de animal, porque eu estou convencendo meu marido a ter um. Eles são os animais mais bonitinhos que você encontra no México. Parece um bebê sorridente. Se esse bicho arranhar você, não machuca. Se ele morder você, não machuca também. Eu não sei porquê, mas se você morder o bicho, aí pode ser ruim. Vamos falar do bebezinho aqui. Eu não sei se vocês já tiveram um desses, mas o que ele faz às suas finanças, só para falar de finanças, não é uma escolha muito segura, não. Então, quem ganhou dessa vez foi o B. É axolote mesmo. Bom, quem ficou vivo depois das 3 rodadas? Quem ficou vivo depois das 3 rodadas? Levante a mão, por favor. Tem alguém ali e aqui. Olha só essas pessoas. Se houver um ataque de zumbi, são essas pessoas que a gente deve seguir. Alguém morreu nas 3 vezes? Olhem também, são as pessoas que a gente não deve seguir se houver um ataque de zumbi. Então, como grupo, a pergunta é: como é que vocês foram? Não muito bem, né, honestamente, mas tudo bem. A gente joga esse jogo para ilustrar 2 coisas, né? Tem até um objetivo para isso. Eu queria que vocês notassem como que uma mínima diferença entre 2 coisas faz a diferença entre a vida e a morte. Um detalhezinho mínimo faz a diferença entre a vida e a morte. Entendam que a única razão da gente continuar existindo é porque os nossos ancestrais, a mente deles, ensinou a gente a ficar alerta para perigo. Por isso que é de sobreviver. A nossa biologia, o nosso cérebro tem que se adaptar ao mundo que a gente vive agora. A gente ainda está registrando mudança como uma coisa perigosa. Então,
eu digo que à medida que a gente causa um impacto nas mudanças, introduz ideias novas, automaticamente as pessoas rejeitam a nossa oferta. Embora a gente saiba que vai ajudá-los, que vai melhorar o negócio deles. Não fiquem ofendidos. Eles não estão rejeitando a gente. Na verdade, o cérebro deles está dizendo que a gente está tentando mandar para eles a planta venenosa. Então, a gente tem que praticar empatia. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que eu queria mostrar. O segundo objetivo desse jogo foi para mostrar que a maioria de nós aqui não tem nada a ver em escolher os nossos produtos. Vamos continuar. Nós falamos de como o nosso cérebro não acompanha a velocidade da mudança. À medida que a gente entrar em mais detalhes nessa área, há 3 coisas que a gente está combatendo a nível cognitivo. Primeiro, a neuroplasticidade e o aprendizado. Como o nosso cérebro é feito, se a gente vem fazendo a mesma coisa repetidas vezes, mudar a maneira como a gente faz é muito difícil. Agora, a gente vive num mundo onde toda essa mudança, você ouve as pessoas dizendo que estão contratando, querem pessoas com atitude positiva. Quem já ouviu isso? Querem que as pessoas sejam positivas. O problema é que positividade só não basta. Se fosse suficiente, a maioria de nós não falharia nas resoluções de ano novo. A gente é positivo, está feliz, vai ficar mais tempo com a família, vai perder peso, vai fazer mais exercício, etc. Positividade não basta. A gente tem que interromper a maneira como o nosso cérebro está operando. Segundo, a gente tem vários preconceitos que nos fazem ser resistente à mudança. A gente tem o preconceito do status quo. Isso é, a gente prefere as coisas como elas são. E o nosso cérebro briga para isso. Mesmo que o mundo esteja mudando, a gente tem preconceitos também em relação à resistência à perda, não é? Faz sentido. Então, quando a gente fala dessas mudanças, estamos vendo como toda essa tecnologia está tendo um impacto na área de PI. Nós vamos ter resistência porque as pessoas estão lidando com o cérebro, estão lutando para que ele se adapte. Talvez a gente tenha se treinado a ser um pouco mais aberto, mas acontece. E depois, uma sobrecarga cognitiva, né? Vocês conhecem pessoas que mal podem funcionar? A gente conhece pessoas assim? Sim, né? O cérebro humano não é um computador. Vamos deixar bem claro. Mas há algumas coisas que são semelhantes. Assim como vocês têm muitos programas no computador, eventualmente aquelas coisas todas que você abriu vão se fechar. O nosso cérebro vai fazer a mesma coisa. Ele vai continuar funcionando para que a gente respire e continue vivendo. Mas para processar nova informação, temos um problema no nosso cérebro. Como lidar com isso então? Temos que lidar com a empatia e com o excesso de comunicação. O que é isso? A gente está falando com o parceiro, com o cliente, vamos ter que nos repetir várias vezes. Vamos ter que explicar a tecnologia que vamos usar com muita paciência. Vamos ter que explicar em detalhes por que estamos fazendo aquilo repetidas vezes. Quem escolheu o bebê, a maioria já deve não ter um bebê. Quem já tem, escolheu o peixinho, né? Então, é a mesma coisa. Você repete a mesma coisa para que a criança entenda. A gente não está... A gente tem que entender que há uma sobrecarga, né? O que é bom é que você está numa posição única. Nos últimos meses, eu venho perseguindo vocês, né? Estou vendo os perfis profissionais de vocês, entendendo que tipo de coisa você posta, o que você se importa, o que o seu cliente fala. Eu queria entender vocês um pouco melhor. Aliás, vocês são um grupo bem bom, né? Bem bonitinho. Mas vocês estão numa posição ótima de liderar essa mudança. Esse é o ponto. A gente não quer só se adaptar, a gente quer liderar. Vamos falar então da inteligência artificial generativa, porque é do que todo mundo está falando agora. Muitas vezes não é entendido. Às vezes é exagerado sobre o que é realmente a IA. Vamos ver em detalhes. Há centenas de modelos de inteligência artificial. Eu quero já pedir desculpas se alguém aqui nessa sala
seja da área tecnológica, que compreenda muito essa tecnologia. Eu quero que vocês me perdoem, porque eu vou falar sem falar de jargão, de propósito. Todo mundo aqui é inteligente, mas nem todo mundo conhece a tecnologia. Então eu vou facilitar, porque não é difícil. Se você é da área tecnológica, me desculpe, eu vou falar em português, claro. Tudo bem? Muito bem. Eu quero que vocês todos conheçam os mais populares, né? Que eu acho que todos devem conhecer. Por curiosidade, quem já brincou com qualquer um desses modelos de IA? ChatGPT, DALL-E, quantos? Alguns, né? 1/3, eu diria. Era o que eu esperava. Então, se você já mexeu nessa tecnologia ou não, quando eu terminar, todo mundo vai entender mais um pouco. A inteligência artificial não é nova. O termo foi cunhado em 1950. Quem sabia disso? 1950. E nós vimos desenvolvendo tecnologia melhor e melhor desde então. A razão da IA generativa, como o ChatGPT, está em moda agora, é porque uma empresa chamada OpenAI, que foi estabelecida em 2015, cujo objetivo era criar essa tecnologia maravilhosa. Eles queriam criar uma tecnologia para resolver os problemas do mundo. Criar uma tecnologia, segundo eles, que resolveria a fome no mundo. Justiça ambiental são coisas enormes, né? Objetivos enormes. E a gente ria porque tá bom, entendi. E essas empresas fazem isso, elas têm esses objetivos enormes, né? Mas quando eles entram para o público, no domínio público, em 2019, foi quando a gente começou a ouvir falar, tem essa tecnologia maravilhosa que parece ser humano, criando conteúdo como um humano. Mas não é o que ela faz, na verdade. Basicamente, a IA generativa é uma tecnologia que foi treinada numa grande quantidade de dados, mas não na internet toda, né? Que fique muito claro, né? O que ela faz? Ela cria conteúdo baseado em reconhecimento de padrão. Pega todos os dados que ele tem e, baseado nisso, se você me perguntar, os padrões dizem que é isso que você quer ouvir. Eu só estou explicando esses 4 modelos. A OpenAI foi a empresa que veio com tudo isso, né? Eles têm 4 partes de tecnologia diferentes. A primeira é o GPT. O GPT, na verdade, é uma tecnologia que usa a linguagem humana comum para gerar respostas de texto e pode criar código também. A que vocês devem conhecer mais é o ChatGPT, que é a versão do chatbox do GPT. É o GPT com treinamento, né? É como se fosse uma criança. Uma que talvez vocês não conheçam ainda, mas que está nos bastidores já, chama-se Whisper. Whisper é o outro filho do GPT. O que ele faz? Ele reconhece a fala, ou falada ou escrita, né? Aí ele transcreve e também traduz na hora, como um chatbox. Pensem, o que é isso num negócio internacional? Tem uma caixinha de chatbox que traduza instantaneamente, que é muito melhor que o Google Translate. Quem já usou e se deu mal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? As pessoas riem do que você recebe do Google Translate. O Whisper é mais confiável. E o último da OpenAI chama-se DALL-E. DALL-E é um modelo que pega o texto e cria imagens baseadas naquele texto. Todo mundo entendeu mais ou menos essas 4 principais? Vejam que a inteligência artificial generativa pode pegar input que é texto humano, voz humano, fotos, vídeo, áudio e coloca nessas coisas. Então, a IA generativa tem benefícios bem claros, bem óbvios. Vou dar 2 exemplos. Levante a mão se você já ouviu falar do Logix. Quem já ouviu falar? Ótimo, 2 pessoas aqui conhecem. Logix é uma empresa que tem tecnologia que faz o papel de algumas coisas que o advogado faz. Há pouco tempo eles resolveram testar o seu modelo de IA
simulando serem advogados. Eles disseram, eu quero ver se a inteligência deles era mais precisa do que os advogados. Em 5 acordos de não disclosure, NDAs. Então, eles fizeram isso com os advogados e com o modelo. E viram que o Logix IA era 90% mais preciso para identificar problemas com as NDAs. Mas isso não é o pior. O pior é que, em média, os advogados levaram 92 minutos para verificar esses problemas. E o Logix IA levou 26 segundos. Que tal? Como vocês se sentem? Estou vendo uma mistura. Tem gente nervosa, tem gente animada, porque os jovens são horríveis, a gente vai substituí-los. Estou vendo de tudo. E vejam bem, como futurista, o meu trabalho não é ter uma opinião forte, mas dizer o que temos aí pela frente. A pergunta é, como é que a gente pode usar essa tecnologia para melhorar? Quem sabe que há falta de mão de obra, né? As suas firmas estão tendo dificuldade em contratar gente? Alguém está tendo esse problema? Pensem no que esse tipo de tecnologia pode ajudar vocês. Eu quero deixar bem claro, eu não acho que a inteligência artificial vá substituir os seres humanos. Não acho isso. Acho que os humanos, com a IA, vão substituir os humanos sem a IA. Faz sentido? Porque você ainda precisa dos humanos para supervisionar. Outra coisa interessante, eu vou dizer, porque eu sei que 2/3 ainda nem mexeram na IA, é que a IA degenerativa, né, faz algo chamado alucinar. Quem já ouviu esse termo? Quem nunca ouviu falar? Eu vou explicar o que é, de maneira bem simples. Quem tem amigos muito inteligentes, brilhantes, mas quando eles não sabem uma resposta, eles nunca admitem que não sabem. Eles mentem. Quem conhece gente assim? Talvez esteja casado com pessoas assim, que acha que sabe tudo, e você diz, não, não é verdade, né? Adivinhem, a inteligência artificial faz a mesma coisa. Então, o que acontece é que, como ela reconhece padrões, vai te dar um resultado onde 90% é verdade. Eu não sei se vocês já viram um artigo, mas nos Estados Unidos, há pouco tempo, teve um advogado que fez uma noção, mas quem escreveu foi o ChatGPT. O problema é que alucinou. Então, quando mencionou um caso, ele mencionou um caso que nem existia. E esse advogado está muito encrencado agora. Eu estou falando isso para dizer, eu não quero que vocês tenham medo dessa tecnologia, eu quero que vocês pensem em como ela vai capacitar vocês a ser um super-herói, como o Homem de Ferro. Mas não vai substituir, porque não é precisa o suficiente. Você sempre vai precisar de humanos para supervisionar, para colocar inputs. Faz sentido? E por que usar? Porque faz com que a gente seja potencialmente melhor. Na área médica, por exemplo, está fazendo coisas maravilhosas. Primeiro, para ler scan de corpo, a IA generativa é muito mais confiável do que os pesquisadores médicos humanos, né? Nos ajuda muito mais a detectar doenças, prever combinações potenciais de drogas, faz com que o ciclo seja mais curto para encontrar a cura. Então, é muito poderosa, é uma tecnologia muito poderosa com várias vantagens. O problema é que os donos do PI não têm tanta certeza, não sabem a que IP isso pertence. Então, a resposta varia de país para país de maneira dramática. Então, esse exemplo que eu dei, que foi feito há uns 2 meses atrás, isso é uma construção modular. Eu quero mostrar que o GPT-4 pode criar um código para robôs construírem casas. Quando eu apresentei isso numa conferência, a empresa que escrevia esse código estava na sala e ficaram muito apavorados, porque eles não sabiam disso. Eu falei, mostre 5 maneiras
que podemos fazer uma mudança modular de maneira comercial e industrial no futuro para uma construção. E vocês vão ver a resposta. Contratos automatizados, melhorando a transparência, a segurança e criando outras questões para as pessoas não terem que estar no canteiro de obras para gerar a construção. Então, nós estamos criando, é o DALL-E que cria essa fotografia de um astronauta no Equador. Vocês podem ver como o DALL-E cria essas imagens em tempo real. Então, isso foi o que ele criou. Não tirou fotos da internet. DALL-E gerou isso. E eu queria ver o que mais ele podia fazer. Então, aí nós temos esse monstro. Aqui, nós criamos 4 mais imagens. Eu quero agora criar algumas variações nessa imagem aqui. O que isso significa para os arquitetos, quando eles podem gerar ideias para projetos? Um dos meus primos trabalha para uma empresa que faz videogames, uma empresa de videogames da internet, que vai fazendo modulações 3D. E você não faz isso para substituir o trabalho, mas para gerar ideias. Não é substituir o trabalho que você faz, mas para gerar ideias de como fazer algo novo. A questão é que não podemos entender como isso se relaciona com o PI se não o fizermos nós mesmos. Eu vou dar um dever, mas não fiquem nervosos. O propósito aqui não é que todos sejam técnicos e experts na área, mas toda vez que você vir um artigo sobre novidades, vocês estarão mais familiarizados. Agora vou mostrar uma coisa um pouco mais assustadora. Então, algumas dessas empresas de inteligência artificial é um pouco questionável do ponto de vista ético. Vocês já viram empresas que você não sei, é um pouco suspeita essa empresa. Vocês já ouviram falar da tecnologia chamada Tom? Já ouviram? Alguns já, né? Essa tecnologia você pode usar que cria documentos ou apresentações. Eu não uso, porque eu acho que as pessoas querem saber de mim, do meu PI. Mas eu quero saber o que existe no mundo. Aqui está o Tom. Eu entro, faço um sign-in e eu criei uma apresentação sobre, e eu descrevo sobre o que eu quero que seja aquela apresentação. É como usar NFTs para construir algo. E eu fiz mais lentamente. Gerou um outline. Então, como que nós vamos criar riqueza? O primeiro slide é esse. À esquerda, nós temos ali, ele vai criando conteúdo, vai preenchendo. E aí, eu vou mostrar o que ele criou. E eu estou diminuindo a velocidade do vídeo, hein? Então, aqui está o terceiro slide. O quarto. Criou todos esses conteúdos com figuras originais também. Quantos de nós sabemos que isso é um problema? Levantem a mão. Então, alguém vai a algum lugar, ou você cria uma apresentação para um cliente, e você apresenta isso sem verificar, porque sabemos que alucinou. Mas, digamos que é acurado. Mas de quem é esse PI? Nós temos que dar um significado que veio de um sistema. Essa é uma tecnologia que temos que conhecer, não para ter medo dela, mas para saber o que ela significa para o futuro da indústria. O que é bom sobre o Brasil, eu fiquei excitadíssima quando fiz essa pesquisa. 65 brasileiros em todos os status socioeconômicos. E a minha pesquisa mostrou que o Brasil está numa melhor posição quando tem a
a inteligência artificial generativa e o PI, porque vocês têm os fundamentos para tal. Agora, quantos acham que estão atrás? Agora, há uma questão interessante. Quando falamos de PI no Brasil e em geral, todo mundo, e eu viajo o mundo inteiro, todo mundo acha que está atrás, né? Que está atrasado na tecnologia. Agora, qual é o segredo? Alguns dias atrás, eu falava nos Estados Unidos para um grupo de pessoas que eram donos de empresas de TI, que são pessoas que compram produtos da Microsoft, da Amazon, são pessoas que lidam com toda a tecnologia para grandes organizações, corporações, universidades. E você acha que eles também acham que estão atrasados? E são essas as pessoas que se acham atrasadas, mas que nos dão as informações. Então, eu quero que entendam que todos estão um pouco atrasados. Quando vocês lembram que na escola todo mundo tirava C e você achava que o C era a melhor nota possível. Agora, o que é bom é saber que está todo mundo atrasado e ninguém está atrasado. Pensem nisso. Se pensarmos nos anos 80, quantos de nós estávamos vivos nos anos 80? A maioria, né? Se você quisesse ser um tech nos anos 80, você tinha que poder programar o seu VCR e usar um fax. Parabéns, você era um técnico. Agora a informação muda a cada dia. Você hoje domina uma tecnologia e amanhã ela já está obsoleta. Eu digo isso porque eu quero que vocês não se sintam atrasados ou que estão para trás. Ninguém consegue alcançar os avanços do dia a dia. Nós temos que ter a mente aberta. Vamos voltar. Vamos pensar, quando tínhamos 10 anos ou menos. Pense como que as crianças pensavam, tentando chegar na nossa infância. As crianças pequenas não sabem nada, porque acabaram de chegar ao mundo. Agora, quando você introduz um novo conceito, uma nova tecnologia, você nunca vê uma criança dizer, eu não quero aprender nada novo, isso é uma bobagem. As crianças têm a mente aberta e perguntam, por quê? Por quê? E mais por quê? Incessantemente. A razão por que elas são abertas é porque elas não têm a pressão de que tem que dominar tudo, todo o conhecimento. Voltem à sua infância. Você lembra de ter essa mentalidade? Há quem não lembre, mas a maioria lembra. Vamos falar disso. Mais uma pergunta. Olhe para alguém ao seu lado e diga qual era o seu brinquedo favorito quando você tinha menos de 10 anos. O pessoal virtual também dá uma resposta. Então, olhe para o colega do lado e diga qual era o seu brinquedo favorito antes de ter 10 anos de idade. Muito bem. Se a primeira pessoa ainda está falando, apressa essa pessoa, porque você tem que falar do seu brinquedo favorito também. Qual era o seu brinquedo favorito? Levante a mão quem quiser falar. O jogo War era estratégico, né? Qual era o seu brinquedo favorito? G.I. Joe. Quem tinha aqueles brinquedinhos de comandos em ação? Eu brincava com as minhas Barbies de comandos em ação. E o G.I. Joe, né, o bonequinho de comandos em ação, era pequeno e a Barbie bem grande. Quem mais tinha outros brinquedos favoritos? Você falou Barbie? Bola. Bolas são ótimas como brinquedo. Qual é o outro brinquedo favorito? Big Boy. Não estou falando de revistas com pornografia, não.
E você? Bicicleta. Alguém mais? Onde estão as mulheres? Qual era o seu brinquedo favorito? Quebra-cabeça? Eu gosto de quebra-cabeça. Até hoje eu faço. Lego. E você? Lego também. Alguém tem alguma outra coisa diferente? Alguma das mulheres aqui gostava da Barbie? Era seu brinquedo favorito? Suzy. Vocês tinham a Suzy. Vou fazer uma pergunta então. Porque todos vocês... Suzy talvez fosse melhor que a Barbie. Por quê? Vocês tinham a Suzy grávida? Não? Porque nós tínhamos uma Barbie grávida. A barriga abria e saiu um bebê. E aí, isso ficou no mercado por um mês e foi recolhido esse brinquedo. Parabéns para a Suzy, porque ela é oficialmente melhor que a Barbie. Por que eu falei dos brinquedos? Porque ao pensar nos brinquedos, você não volta mais fácil a como era quando eram crianças. Então, você vê essa nova tecnologia que te estressa. Pense nesse brinquedo que você gostava. Entre online no eBay ou o site mais fácil e encomende esse brinquedo, se você não tiver ele ainda. E ponha na sua mesa de trabalho. E aí você vai saber, você vai ter um Lego ali, ou vai ter uma Suzy ou uma bola. Não a Barbie grávida, porque você sabe, ela foi recolhida. Mas quando você se sentir estressado, toque no seu brinquedo. Parece uma bobagem, mas eu prometo que aí você se fixa na realidade. Porque não é da nossa alçada saber tudo, mas sim sermos abertos, superarmos nossos preconceitos, reprogramarmos o cérebro para sermos abertos. Quem vai encomendar esses brinquedos? Por favor, façam isso. Agora que a gente passou dessa aplicação, mostrando que as pessoas não têm que ter medo do conhecimento que não possuem. Agora, quando falamos dos desafios de TI, vamos falar da ética. Quantos de vocês conhecem isso? Com Elis Regina. Esse foi um ótimo comercial, né? Eu adorei. Vocês viram esse vídeo? Quantos não gostaram? Não gostei tanto. Há uma questão ética aqui, né? E foi um pouco diferente do que víamos no TI no passado. Porque quando alguém morria, e você tinha o direito de usar a imagem, e isso era viável. Mas nunca tivemos numa posição onde alguém tem que pedir permissão a uma empresa para usar a licença de algo que uma pessoa não fez durante a sua vida. Como podemos fazer isso? Dar uma licença a qualquer tipo de organização para fazermos coisas que não faríamos na vida normal. Então, qual é a resposta? Eu não sei. Mas é algo que temos que pensar. Percebam, estamos falando de novas tecnologias, de mudanças e o que elas trazem para nós. Quantos de vocês, em algum momento, quando estavam no primário ou na universidade, numa aula de história, e aprenderam sobre o passado, dizendo, se eu tivesse vivido naquela época, eu teria feito isso ou aquilo? Quantos pensam no passado e pensam, eu teria feito outra coisa naquela época? A questão é, por que nem todo mundo teve sucesso naquela ocasião? Especialmente porque nem todos tiveram sucesso. Porque eles estavam vivendo a vida. Eles não sabiam que estavam vivendo na renascença. Eles só queriam prover para seus filhos. Mas eu vou dizer uma coisa que eu não falei no passado, em 2017, 2018, mas só nos 2 últimos anos. É que nós estamos vivendo a renascença agora. Nós temos todos os marcadores para isso, porque muitos dos sistemas que vimos no passado estão caindo por terra. Muitas das coisas que fazíamos no passado não servem mais. A gente vê isso na dinâmica do local de trabalho. Aqueles que, como eu gostaria de ter vivido naquela época, eu teria mudado as coisas. Mas esse é o nosso tempo.
temos questões desse tipo que têm que ser resolvidos. Você tem mais influência agora do que tinha há 5, 10 anos atrás, porque há tantas questões, as pessoas precisam de direção, por isso temos que moldar o futuro. Se você tem boas opiniões fortes, você muda a conversa, você não espera outras pessoas chegarem a conclusões, você muda a direção da conversa. Estamos vivendo num período de renascença. Então, nós estamos numa nova era de existência e tomem posse disso. Então, as pessoas não querem que a sua imagem seja usada. Nos Estados Unidos, nós temos os escritores que estão em greve há anos, devido a plataformas de streaming, são os escritores de televisão e cinema. Os escritores querem saber que não pode, um episódio não pode ser escrito pela inteligência artificial. Você pode ir para o ChatGPT ou outros e escreve um episódio de uma série como aquela pessoa escreveria. E eles estão em greve por causa disso. Os atores não querem que as empresas peguem a sua imagem e criem inteligência artificial com a sua imagem em filmes onde eles não atuaram. Isso aparece no New York Times, está processando a inteligência artificial no ChatGPT, porque já digeriu muitos dos seus artigos do jornal. Então, ele está treinando a sua concorrência. Esse é o mundo que vivemos. Eu não tenho todas as respostas, mas comecem a pensar que caminho tomar. Como você vai influenciar o futuro? Como pegar essa tecnologia e ter certeza de que ela é equitativa na sua distribuição, que todos tenham acesso ao seu trabalho e ganhem com isso. Eu falei antes, lembrem, que os países variam em suas atitudes. A União Europeia tem algumas das leis mais fortes com relação à inteligência artificial. Por outro lado, o Japão diz está livre para todo mundo. Vamos avançar. E pessoas de outros países começam a pensar o que isso significa globalmente. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu entrei em parceria com uma empresa de inteligência artificial 2 semanas atrás, com meu domínio. Eles gravaram vídeos de mim, minha voz, você pluga e vai aparecer um vídeo, mas que não sou eu. Eu estou usando isso, eu não estou dizendo sou eu estou usando de maneira humorística. É para me divertir. E a tecnologia não é perfeita, mas é muito próxima. Eu diria que no próximo ano, ou depois, no ano seguinte, você não vai poder dizer a diferença entre a pessoa real ou uma imagem. Agora, se eu tiver direitos autorais, colocando palavras e eu estiver entregando um discurso, é a mesma coisa que os direitos autorais para um livro ou é diferente? Pense nisso. Há muitas conversas globais em quem possui a inteligência artificial generativa. A própria inteligência artificial, é o desenvolvedor, é o usuário, o iniciador, ou todos aqueles autores que treinaram os dados, ou uma porcentagem pertence a cada um desses indivíduos. No momento, não há uma decisão. Então, temos que trabalhar sobre isso. O objetivo hoje não é ter todas as respostas, mas só levantar desafios e perguntas. Vocês conhecem o Davos, essa patente? É um modelo de inteligência artificial que foi criada com 2 invenções. De acordo com a lei de direitos autorais, o autor de um trabalho é uma pessoa.
um ser humano. Computadores e robôs não são considerados autores da maneira que a legislação está hoje. Agora, no momento, está se debatendo se pode se dar uma patente ou não, mas os corpos internacionais de tomada de decisão negaram a capacidade de se dar uma patente. A União Europeia negou, os Estados Unidos, a Austrália ainda não, mas a maior parte dos países negaram. Numa situação desse tipo, a patente não é dada. A inteligência artificial pode ter uma patente? Eu não sei a resposta. A maneira com que ela foi desenvolvida não é só colocar algo para desenvolver. Você cria uma inteligência artificial para conversar uma com a outra e fica diferente, porque não houve uma pessoa colaborando para criar a tecnologia. Agora vamos falar de moldar o futuro. Começamos falando da paisagem, né? Como é que as pessoas estavam conectadas com a tecnologia. Olhamos a IA generativa, as suas perguntas. Como é que a gente pode moldar o futuro? Esse é um meme que acontece, que eu adoro. A arte vai tornar os designers obsoletos? Vejam bem, quem acha que isso aqui é assustador? Lembrem que eu falei que a IA generativa alucinava? O software que cria fotos também. Quando eles criam humanos, muitas vezes, rapidamente, deixa eu perguntar, levante a mão aqui, se você é um artista. Levante a mão, quem é artista? Sabe desenhar? Alguns artistas levantaram a mão. Aqui ninguém? Só pessoas inteligentes, mas ninguém é artista. Vou voltar para cá, onde estão os artistas. Quem sabia que a parte mais difícil de desenhar a anatomia humana é a mão? É o que pega todo mundo. A mão é o mais difícil de desenhar. Uma coisa que eu acho que é bom para a imagem criada pela inteligência artificial é que eles não conseguem desenhar mão e dedos também. Então, você está na mídia social e vê fotos e você fica olhando. Será que isso é uma imagem real, autêntica ou é IA? Dê um zoom na mão. Quem já fez isso? E vê coisas estranhíssimas. Porque não substitui os humanos. Eu vou contar uma historinha. Eu estou conectada no Facebook, né? Não sou amiga, mas enfim. É fascinante ver o que eles postam. A maioria das pessoas não conhece tanto a IA generativa, como é que ela é. As diferenças ainda não chegaram. A pessoa está colocando fotos de lugares que, teoricamente, ela visitou. Vocês já sabem, é inteligência artificial, né? A pessoa tem uma mãozinha a mais, os olhos parecem que estão mortos. Se você der um zoom, você vai ver. Mas os amigos que vêm acham surpreendente. Puxa, já foi para aqui, já foi para ali, vai mês que vem para Bali. Estão dizendo uma vez ou duas por mês, as pessoas, arquitetos, postam fotos de coisas em todo o mundo. Naturalmente que é a inteligência artificial, né? Então agora as pessoas estão entendendo como é que aparecem essas postagens mentirosas e todo mundo acredita. Como é que a gente faz com que a IA promova a integração e a igualdade social? Muita gente tem acesso a essa tecnologia, até pelo celular você acessa a tecnologia. Então, é uma dos equalizadores mais baratos, né? Quem se lembra da divisão digital, né? Quando aconteceu com computadores pessoais. Isso aqui, até qualquer um com um celular pode ter acesso a isso. Então, ao gerar novas ideias, ou melhorar ideias já existentes, criar padrões de coisas que já existem, muitas pessoas têm acesso. Como é que a gente vai saber que essa distribuição é igualitária? Eu queria falar de duas coisas. Primeiro, conceitualizar. Vamos aprender com o Napster. Quem lembra do Napster? Quem lembra que era um pesadelo, né? Quando chegou na propriedade intelectual. Vocês que não lembram, não se preocupem.
era uma plataforma de música antes do streaming, né? As pessoas levantavam a música na plataforma, dividia com outras pessoas. Eu me lembro de ouvir discos que veio depois das fitas cassete, né? Vocês lembram disso? Então a indústria de música ficou apavorada, tentou fechar a Napster, começaram a processar as pessoas que baixavam músicas. Então, todo mundo estava sendo processado. E no final, a indústria fonográfica levou uma década para chegar até ao mesmo tempo, perceber como conseguir monetizar essa possibilidade, né? Vamos ver soluções do que acontece com a IA generativa. Ele pode contribuir para royalties, a gente paga a elas uma percentagem, permite que os provedores de dados possam sair, como o Google está fazendo. Você pode colocar no website de que não pode seguir aquilo. Dá para fazer isso com os dados? Isso pode ser usado para acompanhar esses modelos de inteligência artificial. Você vai deixar os NFTs criar e compensar. Quem conhece os NFTs, Non-Fungible Tokens? Quem já ouviu falar, mas não sabe o que significa? E quem nunca ouviu falar de NFT na vida? Não tem problema. NFTs. Vocês já viram isso antes. Quando você pensa em blockchain, por exemplo, já ouviram falar em Bitcoin também, não é? As pessoas nessas áreas têm as não-FTs, NFTs, que permite que eles comprem direitos a alguma coisa. Talvez vocês já tenham visto pessoas comprando imagenzinha de sapinhos por $100 mil. Vocês já viram isso? Se vocês quiserem entender o que está acontecendo, é outra conversa, eu falo com vocês depois. Mas, basicamente, quando você compra um direito para uma arte visual, áudio, qualquer forma, sempre que ela é revendida ou usada por outra empresa, você recebe uma percentagem daquilo. Então, é muito eficiente. Será que há maneira de alavancar essas NFTs para compensar quem usa a inteligência artificial generativa? Além da conceitualização, como é que a gente tem que ver também como desenvolver um plano de comunicação? Porque temos que assegurar que, se a gente tem uma opinião, os legisladores, parceiros, clientes e o público em geral, que muitas vezes motiva os políticos, estão todos na mesma página. Então, a gente tem que pensar no futuro da AI em relação à propriedade intelectual, requer colaboração entre vários grupos. Ao preparar essa apresentação, eu falei que a gente pegou mais de 60 brasileiros e eu fiz várias perguntas. Só vou apresentar algumas. Eu perguntei de onde você tira informação sobre copyright, trademark e questão de patentes, né? Eu fiz perguntas nesse sentido. 66% pegaram informação das mídias sociais. Quem se sente bem com isso? Exatamente, né? 64% da mídia tradicional, que pode ou não ser ou não melhor do que a mídia social, né? 26% procuraram profissionais legais, sejam bem-vindos, e 16% de instituições educacionais. Se você tenta tirar informação, você vê como que as pessoas estão consumindo informação. Das que eu peguei aqui no Brasil, foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu já peguei em várias indústrias e grupos no mundo e nunca vi uma pergunta onde 100% concordou. 100% dos brasileiros que foram testados concordaram que era importante os direitos da propriedade intelectual para promover a criatividade e a inovação. Só 92% acham que a API contribui para uma economia mais justa. 92% não está bom, não. Não é ruim, não. Mas tem um gap ainda, né? De 1%. E vocês viram que coincide com o nível educacional e socioeconômico. E foram as outras perguntas também. Então, para entender, você tem que ser mais educado na importância daquilo que você está fazendo. Muitos já estão criando, usando a IA
generativa, mas não está usando canais tradicionais para proteger a sua propriedade intelectual. Outra pergunta que eu fiz foi: itens como marca registrada e direitos autorais beneficiam 78% dos criadores e artistas. 8% disseram que beneficiam os ricos. 8% que não tinha ideia quem beneficiava. E 6% disse que eram as empresas, as corporações. Isso não quer dizer que eles podiam escolher, mas perguntamos o que eles acreditavam que era mais próximo da realidade. Isso é o que eu sei. Isso é verdade. Não só os brasileiros que foram pesquisados, mas para as plateias que eu falo no mundo inteiro, a questão de qualidade e acesso. As pessoas temem que a extração de recursos sem acréscimo de valor. Então, para sua informação, eu fiz essa foto em 30 segundos. A Midjourney, que é um concorrente da DALL-E. Eu queria, na verdade, um fazendeiro que tivesse pegando ideias, um agricultor. Primeiro eu peguei um agricultor que estava retirando cérebros humanos. Aí eu achei que não, que ia ser um pesadelo. Alguém quer ver essa foto? Aí não vai conseguir dormir de noite, eu mostro depois. Agora, uma das últimas perguntas que fiz, porque eu queria saber, quero que vocês entendam que não é uma questão política, embora pareça. Como que os esforços do governo encorajam a inovação de startups em pequenos negócios no Brasil? Não é uma pergunta política, é uma percepção. Então, vocês têm uma posição porque as pessoas têm esperança. Há muita tecnologia que está passando mensagens e convencendo e moldando o futuro da API no Brasil. Com a sua ajuda, o futuro do Brasil é muito promissor. Eu falei que a maior parte dos países no mundo tem algum tipo de legislação, de projetos de lei que vão impedir esse desenvolvimento. Mas eu fiquei entusiasmada em ver isso do Brasil, porque eu venho de um país que é mais fragmentado e individualista em termos de cultura. Então, quando você pensa na tecnologia que é construída no coletivo, treinando autores e pessoas criativas, aí eu penso de uma maneira culturalmente falando, vocês estão numa melhor posição, porque vocês tendem a pensar de maneira mais coletiva. E eu estou torcendo por vocês. E eu espero poder aprender com vocês também. Então, vocês já são colaboradores da OECD e que já sabem como proteger a API. E eu quero que vocês saibam que, quando falamos de patentes, percebam como as patentes de API estão aumentando sobre as patentes tradicionais. E vocês vão continuar a ver esse aumento. Vocês estão numa posição chave para terem sucesso hoje. Uma das coisas que eu falei é que vocês podem se censar e eu vou dar a oportunidade de terem o PDF de tudo que eu falei. Eu vou dar uma cópia dessas notas, porque eu quero que vocês compartilhem essas informações com suas equipes. Se vocês quiserem usar esses slides para passar a mensagem, eu lhes dou autorização, porque vocês são uma das maiores organizações, não só no Brasil, mas liderando no mundo. E essa é uma ótima oportunidade para pessoas de todos os níveis sociais e econômicos a colaborarem. Peguem seus telefones, por favor, quem ainda não fez, copie o QR Code e ponham na sua tela. Eu falei que ia deixar um dever de casa. Não há algo muito grande, não, porque 2/3 falaram que nunca tinham jogado com a inteligência artificial. Vão ao Google
Google e entrem DALL-E ou ChatGPT e ponham no seu cronograma 1 hora para brincar com isso. Vamos falar do que vocês não vão fazer. Não ponham nenhuma informação confidencial nesses modelos, nenhuma informação de cliente. É só fazer uma pergunta simples para ver quais são as limitações desses dispositivos, que vocês vejam quando eles alucinam e estão produzindo mentiras, porque isso acontece também. Mas como que vocês vão influenciar o futuro de algo que não usaram? Então, é muito simples. Não temos grandes expectativas, mas sejam abertos. Mas se vocês se sentirem nervosos, vocês podem acessar de graça essas ferramentas. Lembrem do seu brinquedo da infância. Toque a sua Suzy, toque o seu Lego, a sua bola, à medida que vocês vão plugando nesses dispositivos. E, por favor, não usem tom também para fazer uma apresentação para um cliente importante. Por favor, usem os brainstorming para estratégias de comunicação com seus parceiros, com seus times. Como você vai usar a sua influência? Como futurista, isso que eu falo. Eu como, durmo e respiro futuro. Eu sei que há uma má compreensão do que é o futuro. Todo mundo pensa que o futuro é algo que vem como um trem em movimento e quando ele bate em você, você tem que lidar com ele. Não é assim o futuro. Em algum momento, há diferentes futuros possíveis. Vocês já viram Doctor Strange? Há possíveis futuros. É nosso trabalho identificar o melhor futuro para nós e puxar para perto de nós através de nossas ações. Nesse momento, estamos num momento de grande entusiasmo, não só porque é uma renascença, mas é porque vocês não têm compreensão total do que tem. Quando pensamos no futuro, o futuro podem ser ovos de Páscoa. Você vai brincar com algumas coisas e eu vou dar alguns exemplos. Vocês conhecem o Blockbuster, aquela empresa? Eu estava ouvindo um dos fundadores da Blockbuster 2 semanas atrás. O que é interessante da Blockbuster é que o futuro não aconteceu para a empresa. A Blockbuster era a maior empresa de aluguel de vídeos no mundo. Eles tiveram a oportunidade de comprar a Netflix, mas eles não quiseram. A pergunta a ser feita é, por que eles saíram dessa compra? Porque eles disseram, a Netflix é um streaming que vai acontecer algum dia. A gente nem sabe se vai acontecer ou não. E mandar vídeos pelo correio, onde a pessoa não tem que se levantar e ir a lugar nenhum, não é o que a pessoa quer. A gente sabe o que as pessoas querem, porque somos a Blockbuster, a maior do mundo. A pessoa tem que levantar do sofá, se vestir e pegar um transporte, ir até a nossa loja, olhar na prateleira, esperar que o que eles querem esteja lá, leva para casa, vê e depois devolve. E se não devolver na hora, paga uma multa. É isso que as pessoas querem. E sabemos disso porque somos a Blockbuster. O futuro não aconteceu para a Blockbuster. O problema foi que a Blockbuster não sabia que dados tinham. Eles tinham que só olhar o caixa e ver que problemas vocês estão vendo todo dia. Como vocês estão vendo os nossos clientes? E o que aborrece os clientes? Eles diriam, todo dia as pessoas vêm aqui furiosos porque não acham o vídeo que querem, vieram até aqui e estão pagando por atraso. Então, se Blockbuster tivesse ouvido esses dados dos seus funcionários, eles teriam mudado de ideia, mas eles não fizeram essa pergunta. Eles fizeram o que muitos de nós fazemos. A gente fica confortável como gerentes, temos todas as ideias, mas os dados do futuro
estão com o pessoal da linha de frente, com os clientes, com os seus clientes. Um outro grande exemplo são outras empresas de táxis. No mundo inteiro, eles tinham empresas que nem tinham veículos. Isso é uma loucura, né? Mas o que eu sei é o seguinte: o futuro não aconteceu, as empresas de táxi também. Então, o que fizeram foi ir para os despachantes, aqueles que respondiam o telefone. Os clientes reclamam de quê todo dia? A pessoa encomenda um táxi e aí, cadê o táxi? Cadê o transporte? Eu não consegui chegar com o táxi num certo bairro. Essas pessoas não foram consultadas, e sim a gerência. Então, eles não acharam os ovos de Páscoa para tomar as decisões estratégicas. Aqui eu compartilhei com vocês essas estratégicas. Olhamos a inteligência artificial para onde ela vai, descobrimos também que não sabemos escolher os nossos produtos. Da próxima vez escolhamos uvas. E também sabemos como moldar o futuro, como nos comunicar uns com os outros e fazer brainstorming para achar soluções. Essa é a hora. O que vocês têm que fazer é tomar a liderança, tomar as rédeas. Vocês já existem há 60 anos, mas agora vocês estão no nível mais alto, a nível global. É meu desejo que vocês tenham um enorme sucesso. Muito obrigada pelo trabalho que já fizeram para tornar o mundo um lugar melhor e mais equitativo. Obrigada. Em nome da BPI, acredito que de todos aqui, gostaria de agradecer a inspiradora palestra da Crystal Washington. Eu acho que foi muito interessante pensar como que a gente, apesar de vir vivendo 60 anos de aceleração constante, provavelmente está frente a uma aceleração ainda maior nos anos que vão vir, né? A Érica me pediu para lembrar a vocês todos que o traje amanhã, que tem muita gente perguntando, né, é casual, é casual. É smart casual? Não, é casual casual. Então é para ir vestido de maneira esportiva. O lugar é um lugar aberto, muito bonito. Se Deus quiser, não vai chover e vai ser muito bom estar lá no Alto do Pão de Açúcar. Com essa brilhante palestra da Crystal, a gente encerra a solenidade de hoje e a BPI convida todos ao coquetel que está sendo servido ali do lado de fora. Divirtamos-nos um pouco e um pouquinho de bebida não faz mal a ninguém.